parte dele que nós iremos ler. Apocalipse capítulo 3, verso 7. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Repita comigo essa parte, diga comigo assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. A leitura continua no verso 9 dizendo assim: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Vamos ler o último versículo, verso 11. Repita comigo bem forte: eis que venho, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pode sentar, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Antes de pregar, eu deixo aqui a minha palavra de gratidão ao pastor Daniel, amigo muito querido de muitos anos, ele e sua família, casa por quem tenho muito carinho. E essa igreja também é uma igreja muito querida. Essa igreja, eu falava que eu tive aqui, acho que em 2017, já tem muito tempo. 2017, tem uns 6 anos. Inclusive, um tempo atrás, eu estava pregando numa igreja, não me lembro bem ainda aqui o local, mas não tem muito tempo isso. O dirigente conversando comigo depois falou: eu estava em 2017 naquele congresso lá em São Miguel Arcanjo, você orou por mim, eu fui batizado com o Espírito Santo e hoje eu estou dirigindo uma igreja. E ele disse que o primeiro congresso na igreja que ele estava dirigindo, ele queria me levar. Eu me senti muito velho nessa hora. Quando alguém fala para a gente assim: eu estava no conjunto de jovens, você orou por mim. Nem misericórdia. Quem sabe não vai acontecer a mesma coisa com você hoje aqui. Aleluia! Glória a Deus! Quando você estiver dirigindo a igreja também. Aleluia, Jesus! Ouça, querido, os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, eles são uma seção da Bíblia que contém 7 cartas. Essas 7 cartas foram enviadas por Jesus através de João a 7 igrejas que ficavam em 7 cidades diferentes no continente da Ásia Menor. Na lista dessas 7 cidades que receberam cartas de Jesus, Filadélfia era a mais jovem delas. Essa cidade era uma cidade tão idólatra, que ela era conhecida como uma pequena Atenas. Atenas, no mundo antigo, é uma referência de idolatria. E Filadélfia não queria ficar para trás. Havia muitos templos dedicados a falsos deuses nessa cidade. E havia uma idolatria muito grande como marca dessa cidade. Mas no meio de uma
cidade tão idólatra, nasceu uma igreja que adorava ao único e verdadeiro Deus. A essa igreja Jesus fez 4 promessas, e eu quero compartilhá-las com você aqui nessa noite. A primeira promessa que Jesus fez a essa igreja foi uma promessa de porta aberta. Ele disse no verso 8, nós repetimos inclusive aqui, ele disse: eis que eu pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Acerca dessa porta eu quero destacar aqui 2 coisas. Em primeiro lugar, o significado dessa porta. O que Jesus queria dizer quando disse: eu pus diante de ti uma porta aberta? Jesus não está falando aqui de porta de emprego, porta de trabalho, porta financeira ou alguma coisa desse tipo. A palavra porta no Novo Testamento, quando ela é utilizada assim para ilustrar alguma coisa, ela sempre é utilizada para ilustrar uma oportunidade de pregar o Evangelho em algum determinado lugar. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, ele disse no verso número 9: uma grande porta se lhe abriu e nela há muitos adversários. Paulo está falando que Deus havia dado a ele a oportunidade de pregar o Evangelho em um determinado lugar, e havia muita oposição por causa disso. Aliás, eu já quero deixar aqui bem registrado isso para ficar guardado no seu coração. A maior evidência que Deus te chamou para alguma coisa é o diabo estar se levantando contra você e contra essa missão. O diabo nunca vai gastar tempo com aquilo que é dele. Se o inferno está se levantando contra você, porque você está no caminho certo, e a mão de Deus está sobre você. Hoje existem algumas pessoas que querem tanta moleza, que elas gostam de atribuir a oposição a um sinal de que Deus não está no negócio. Você já viu alguém assim? Quando ele começa a fazer alguma coisa, que as lutas começam a ser travadas, eles começam a dizer: não, Deus não está nisso, porque se Deus estivesse nisso, as coisas seriam mais fáceis. Muito pelo contrário, meu irmão. Quanto mais Deus estiver no negócio, mais difícil ele será. Mais o inferno vai se levantar contra, mais os demônios vão tentar te parar. Mas eu quero que você guarde no seu coração que eu vou lhe dizer: nem os demônios, nem o diabo, nem o inferno podem paralisar a obra que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Esse mesmo Paulo está escrevendo aos Colossenses. No capítulo 4, ele diz no verso número 3: orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja aberta a porta da palavra, e eu possa tornar conhecido entre os homens o mistério de Cristo. Então, todas as vezes que no Novo Testamento a palavra porta aparece, como uma metáfora, ela sempre aparece para ilustrar a oportunidade de pregar o Evangelho em algum determinado lugar. Jesus está dizendo para essa igreja: eis que eu pus diante de ti uma porta aberta. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? O lugar aonde Ele nos colocou é uma porta que Ele abriu para você testemunhar quem Jesus é e o que Ele pode fazer na vida de alguém que crê. Glória a Deus, aleluia. É interessante que os homens, os romanos principalmente, eles chamavam Filadélfia de a porta de entrada da cultura grega na Ásia. Era assim que eles enxergavam essa cidade. E Jesus está olhando para a igreja nessa cidade e está dizendo assim: os homens olham para essa cidade e consideram ela a porta de entrada da cultura grega para esse continente. Eu olho para vocês e considero vocês a minha porta aberta para que o reino dos céus entre nesse continente através de vocês. Meu irmão, eu não sei como é que os homens enxergam essa cidade, mas eu sei como é que Jesus enxerga essa igreja. Jesus enxerga essa igreja como a porta que Ele abriu para estabelecer o reino de Deus aqui nessa cidade. E isso vai acontecer através de você. Por abaixo e
Você precisa entender que Deus não trabalha com acasos. Deus trabalha com propósitos. O lugar onde você está inserido não é por acaso. Você não trabalha naquele lugar só para você ganhar um salário no final do mês. Você poderia estar trabalhando em muitos outros lugares, mas Deus abriu uma porta específica para você dizer àquelas pessoas que convivem com você quem Jesus é e o que Ele pode fazer na vida de alguém que crê no Evangelho. Aquele lugar que você estuda, você não está estudando ali por acaso. Você está pensando que você está estudando naquele lugar só para quando você se formar, você ter um diploma? Você está enganado. O lugar onde Deus te colocou para estudar é uma porta que Deus abriu para você testemunhar a todo mundo naquela faculdade, naquela escola, como Jesus. E o que Ele pode fazer na vida de alguém que crê no Evangelho. O lugar onde você mora, Deus não te colocou ali por acaso. Eu sei que você escolheu a sua casa, os seus pais escolheram, mas não escolheram os seus vizinhos. Porém Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu a rua que você moraria, a casa que você moraria e as pessoas que estariam ao seu redor, para você testemunhar quem Jesus é para essas pessoas também. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Há um tempo atrás eu preguei em uma igreja e na porta de entrada da igreja, do lado de dentro da igreja, havia uma placa que só podia ser vista por aqueles que estão saindo da igreja. E nessa placa estava escrito: você está entrando em um campo missionário. Quando os homens entravam na igreja, eles estavam entrando na igreja. Quando eles saíam da igreja, eles estavam sendo advertidos. Da porta para fora é um campo missionário. Ou seja, o lugar que você estuda, o lugar que você trabalha, o lugar que você anda, o lugar onde você mora, os lugares onde você transita, não são lugares quaisquer, são portas que Deus abriu, campos missionários, para você dar testemunho de quem Jesus é. O livro do Apocalipse chama a igreja de testemunha de Jesus. Deus não te chamou para ser um mero pregador, Deus te chamou para ser testemunha. O pregador, ele pode até falar daquilo que ele aprendeu, mas a testemunha fala daquilo que ele viu. E eu quero declarar que Deus vai se revelar a você de uma forma tão poderosa, que você vai testemunhar o que você viu em Jesus para outras pessoas com quem você tiver contato. Eu quero destacar um segundo fato a respeito dessa porta. Essa porta foi aberta apesar da pouca força da igreja. Porque o verso 8 diz: eis que eu pus diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Porque mesmo tendo pouca força, vocês guardaram o meu nome e não negaram a minha palavra. Guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Agora, o que significa dizer mesmo tendo pouca força? Que tipo de fraqueza é essa que Jesus está falando que essa igreja tinha? Essa igreja não era fraca do ponto de vista de uma fraqueza moral. Pastor, o que é fraqueza moral? É aquela fraqueza de pecado. Você já viu que tem gente na igreja que gosta de dar desculpas para justificar os pecados dos quais não querem se arrepender? E uma das desculpas preferidas que algumas pessoas utilizam para justificar os seus pecados é que a carne é o quê? A carne é fraca. Agora, em qual contexto Jesus disse que a carne é fraca? Ele está orando com os discípulos. Alguns deles, ou melhor, todos eles estão dormindo. E Jesus dá a eles uma advertência: pequem livremente porque a carne é fraca. Foi isso que Jesus disse? Podem pecar sem peso na consciência que a carne é fraca. Foi isso que Jesus ensinou? Ele disse: orem e vigiem porque a carne é fraca. Carne fraca não é uma passe livre para você pecar sem peso na consciência. Carne fraca é uma razão para você orar ainda mais. Ele não está dizendo peque porque a carne é fraca. Ele está dizendo porque a carne é fraca, ore mais, vigie mais, ore mais, vigie mais. Quando Jesus disse que essa igreja é fraca, ele não está
fraqueza moral. Ele está dizendo que essa igreja é fraca diante daquilo que os homens consideram força. O que os homens consideram força? Poder político, dinheiro, status, fama. O que a sociedade considera ser forte? Você ter influência, poder, status, dinheiro. Isso era tudo que essa igreja não tinha. Irmãos, nós estamos falando de uma igreja que na sua maioria era formada por escravos. Imagine uma congregação formada por pessoas que na maioria eram escravos. Eu sei que você não nasceu na era da escravidão, graças a Deus por isso, mas deixa eu lembrar uma coisa para você. Um escravo era alguém que era uma propriedade. Ele não era visto como um ser humano, era visto como um objeto. Ele não tinha nem direito sobre si mesmo. Ele tinha um dono. Ele não ganhava pouco, ele não ganhava nada. Imagine uma igreja que era formada só por pessoas que na sua maioria eram escravos. A escória da sociedade. Pessoas que não tinham dinheiro nem para dar oferta, nem para dar dízimo. Irmão, nenhum pregador ia querer pregar naquela congregação. Ninguém ia querer cantar lá, ninguém ia querer ser pastor lá. Ninguém, tendo uma opção de escolher, ia querer congregar lá. Que essa seria a igreja que seria vista nos dias de hoje como a igreja mais fraca da cidade. Uma igreja formada por escravos, sem status nenhum. Aquela igreja era tudo aquilo que os homens consideravam fraqueza. E Jesus está dizendo para essa igreja: eu conheço as tuas obras e a tua fraqueza. Os homens consideram vocês fracos, porque aí não tem ninguém com dinheiro, não tem ninguém com fama, não tem ninguém com status, não tem ninguém com influência política. Mas apesar da sua pouca força, eu pus diante de vocês uma porta aberta. E para essa porta permanecer aberta, eu não dependo do dinheiro de vocês, do estado de vocês, do poder de vocês, da influência política de vocês, porque nas minhas mãos está a chave de Davi. Quando eu fecho, não tem ninguém que abre. Quando eu abro, porém, não tem ninguém que pode fechar. Por isso eu pus diante de vocês uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Sabe o que Jesus está nos ensinando através dessa igreja? Ele abriu-nos uma porta apesar da nossa pouca força. Irmão, Deus quer te usar apesar da sua pouca força. Eu sei que tem gente que diz: pastor, eu até queria ter essa coragem, essa autoridade para falar de Jesus na minha escola, para falar de Jesus na minha faculdade, para falar de Jesus naquele ambiente hostil, para falar de Jesus na minha casa, para falar de Jesus na minha rua. Pastor, o problema é que eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão fraco, eu me sinto tão sem força, eu não sei nem falar bonito, não conheço tanto a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: você é fraco, mas o seu Deus é forte. Você é pequeno, mas o seu Deus é grande. Você pode até não saber falar muito bonito, mas o seu Deus detém toda a sabedoria. Você não é, mas Ele é. Você não tem, mas Ele tem. Você não pode, mas Ele pode. Eu vim aqui nessa noite declarar que na tua pouca força Deus vai te levantar, que na tua pequenez Deus vai te usar, que na tua pouca força Deus te escolheu. Apesar de quem você é, Deus vai te levantar. E tem mais: o poder de Deus não se aperfeiçoa no teu talento, o poder de Deus não se aperfeiçoa na tua grandeza, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus não tem quem é grande, Deus não tem quem é forte, Deus não tem quem é capaz. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para manifestar a sua glória. Levante a mão só quem quer ser usado por Deus. Abra a boca e dê um sinal para o céu. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Há uma segunda promessa feita por Jesus a essa igreja. Jesus fez a essa igreja uma promessa de vitória
contra os seus inimigos. Eu vou repetir mais uma vez para você não esquecer isso. Jesus prometeu à igreja vitória contra os seus inimigos. Pastor, quem são os inimigos da igreja? Ao longo de 2000 anos de história da igreja, a igreja enfrentou 2 tipos de inimigos. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Quantos inimigos eu disse? 2 tipos de inimigos. O primeiro deles, o primeiro tipo de oposição que a igreja enfrentou em 2000 anos é uma oposição de natureza religiosa. Desde que a igreja foi fundada, ela enfrentou oposição religiosa. Inclusive no verso 9, quando Jesus faz essa promessa de vitória contra os inimigos, ele disse: eis que eu farei aos que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mais mentem. Eu farei com que eles venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Aleluia. Pastor, como assim? Jesus está dizendo que alguém vai adorar a igreja? Porque o texto diz: se prostrem, adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Não, a palavra prostrar aqui no Novo Testamento, ela tem uma conotação também de reconhecimento. Jesus está dizendo: tem gente que persegue vocês porque não sabem quem vocês são. Mas eu farei com que muitos dos que te perseguem reconheçam quem vocês são e saibam inclusive que eu te amo. Aleluia. Irmão, eu não sei se você já viu isso, mas eu vi isso acontecer muitas vezes. Eu sou natural de Natal. Na minha adolescência, lá no meu bairro, tinha uma igrejinha da Assembleia de Deus. E não me leve a mal, eu estou falando da igrejinha não no termo pejorativo. Eu quero que você visualize a cena de uma igreja pequena, num lugar simples, de pessoas simples. A maioria das pessoas da igreja eram pessoas de idade. E na frente dessa igreja tinha um camarada que tinha ódio de crente, mas ele tinha ódio mesmo, e ele gostava de jogar pedras na igreja. A igreja não tinha um forro bonito como esse aqui, era telha mesmo de barro. Ele quebrava telhas com pedras. Lá no Nordeste tem um trabalho chamado Círculo de Oração. Aqui é um departamento de mulheres. Lá é um trabalho de oração que começa de manhã até de tarde. Quando as irmãs do círculo de oração chegavam na igreja para orar de manhã, ele atormentava jogando pedras na igreja. Um dia, numa fatalidade da vida, aquele homem foi acometido por um câncer. Ele foi para o hospital, fez tratamento, mas o tratamento não deu resultado. Depois de fazer tudo que a medicina podia, os médicos mandaram aquele homem para casa. E ele, sem ter mais onde bater, entrou naquela igreja que ele gostava de jogar pedras e pediu oração para aquelas irmãs que ele tanto amedrontou. E as irmãs oraram por ele. Deus teve misericórdia daquele homem e curou o câncer daquele homem. Glória a Deus, aleluia! Muitas vezes eu vi passando na frente daquela igreja aquele cara que tinha ódio de crente e jogava pedra na igreja, atravessando a rua com a Bíblia debaixo do braço, para orar para as irmãs do círculo de oração que ele tanto amedrontou. Porque é uma promessa de Jesus destinada à igreja de vitória contra os seus inimigos. Glória a Deus, aleluia! Quando Jesus identifica quem são os inimigos da igreja, aqui ele está apontando para uma oposição de natureza religiosa. Ele diz: eu farei com que os que são da sinagoga de Satanás. Pastor, o que é uma sinagoga? É um lugar de ensino e culto judeu. E aí ele diz assim: aos que se dizem judeus e não são, mais mentem. De quem Jesus está falando aqui? De judeus que se reuniam em uma sinagoga, mas estavam a serviço do diabo. Porque se uma parte dos crentes dessa igreja eram escravos, a outra parte eram judeus que haviam se convertido para o judaísmo. Pastor, e o que acontecia quando um judeu se convertia no judaísmo? Ele começava a ser perseguido pelos membros da sua própria família. Se você tinha herança, perdia a herança. Se você tinha direito a uma propriedade, perdia o seu direito. Se
Se você tinha trabalho e eles trabalhavam em família, você perdia o trabalho. Imagine o que é você levantar as mãos para aceitar Jesus num culto de domingo e na segunda-feira, como resultado da sua conversão, você perder herança, você perder emprego, você perder o lugar onde você mora, você ser abandonado pela família. Esse era o resultado de você ser crente nos tempos de Filadélfia. Tudo por causa de uma oposição religiosa. E aí Jesus está nos ensinando que quem se levanta contra a igreja está a serviço do próprio diabo. Tem muita gente que se levanta contra a igreja em nome de Jesus, dizendo que está fazendo isso por ser alguém da parte de Deus. Mas quem se levanta contra a igreja está a serviço do próprio diabo. E aí Jesus está dizendo para eles que ele daria vitória contra esses inimigos. Pastor, isso aí ficou nos tempos de Jesus? Não, de forma nenhuma. A oposição de natureza religiosa nunca acabou. Para que hoje eu e vocês estivéssemos aqui, a semente do Evangelho para chegar até nós, em 2000 anos de história, ela precisou ser regada com sangue de pessoas que foram cerradas ao meio por causa do Senhor, de pessoas que foram lançadas na cova de leões por causa do Senhor, de pessoas que foram pisoteadas por touros em estádios por causa do Senhor, de pessoas que foram perseguidas e queimadas por causa do Senhor. O primeiro homem que traduziu a Bíblia do latim para uma língua comum foi queimado em uma fogueira em praça pública. Foi de dentro da fogueira que ele liberou uma palavra profética dizendo: hoje vocês estão me queimando, mas daqui a 100 anos nascerá alguém a quem vocês não poderão queimar. E ele estava falando pelo espírito de Lutero. Quando Lutero deflagrou a reforma protestante, o Papa Leão X mandou um recado para ele: se você não se retratar, eu arranco a tua cabeça. E ele mandou como recado de volta para o Papa: ainda que eu tivesse 100 cabeças, você poderia cortar todas elas, eu não voltaria atrás em absolutamente nada daquilo que eu preguei. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: nos últimos 100 anos morreram mais cristãos do que em 2000 anos de história da igreja. É isso mesmo que você está ouvindo. Nos últimos 100 anos morreram mais crentes perseguidos do que em 2000 anos de história da igreja. Existe uma denominação geográfica chamada Janela 10x40, aonde engloba-se os 50 países do mundo com maior restrição para a pregação do Evangelho. Enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, em alguns lugares do mundo tem gente sendo torturada porque decidiu crer em Jesus. Recentemente saiu na mídia uma notícia na Coreia do Norte de uma criança com apenas alguns meses de idade que foi condenada à prisão perpétua porque o seu pai foi pego com uma Bíblia. Uma criança de 2 anos foi condenada à prisão perpétua. Ela nunca vai sair da cadeia, porque a lei não vale só para quem é pego com a Bíblia. Toda a família é torturada também, para que isso sirva de estímulo para que ninguém decida crer em Jesus. Pastor, então por que ninguém fala disso? Eu nunca vi a Globo falar disso, a Folha de São Paulo, o Jornal do Estadão, por causa de um outro tipo de perseguição que a igreja sofre, uma perseguição de natureza ideológica. O mundo é contra a igreja. O mundo tenta calar a voz da igreja. Todas as vezes que a igreja aparece na mídia, em um filme, em uma série, em uma novela, sempre é para achincalharem a nossa fé. Quem aqui nunca sofreu ao menos uma piada preconceituosa por você ser crente? Quem aqui na faculdade, na escola, em algum ambiente nunca foi olhado torto ou tentaram ridicularizar você por causa da sua fé? Quem aqui nunca sofreu algum tipo de preconceito pelo fato de ser crente? Eu duvido alguém poder transitar na rua em uma faculdade, principalmente federal, com
uma camisa com uma frase bíblica estampada no peito. Só não vê quem não quer. Existe uma perseguição de natureza ideológica contra a igreja. E isso não veio de agora. Século XVII, na ascensão do iluminismo, eu estou falando para jovens aqui que estudam, na ascensão do iluminismo, o homem que era patrono do ateísmo até então, declarou diversas vezes, Voltaire, que a igreja daqui a alguns anos iria acabar, porque a Bíblia estaria desacreditada. Nos seus escritos, nos seus livros, ele atacava veementemente a Bíblia. E dentro da sua casa ele tinha uma espécie de gráfica, uma imprensa que ele publicava os seus escritos e exportava para todo mundo. Um dia de dentro da sua casa ele disse: daqui a 100 anos a Bíblia estará desacreditada, a igreja acabará. 100 anos se passaram, Voltaire estava morto e a igreja havia comprado a sua casa e transformada em uma casa publicadora de Bíblias, de onde saiu Bíblia para toda a Europa. Glória a Deus. 2 anos depois de Voltaire, um homem chamado Karl Marx, esse vocês estão mais acostumados, ele declarou guerra contra a igreja. Eu li o seu livro, A Carta Capital. O desejo dele era fazer uma revolução social. Só para essa revolução acontecer, ele dizia que primeiro a sociedade precisava emergir em um caos, porque só no caos o Estado se tornaria Deus do povo. O povo recorreria ao Estado como a solução dos problemas, e então poderia haver uma revolução social. Ele encontrou um grande problema na sua tentativa de instaurar o caos, e esse problema era a igreja. A presença da igreja no mundo sempre impediu que um caos social fosse estabelecido em qualquer lugar. Por uma razão muito simples. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Aonde a igreja está estabelecida, a mentira não pode prevalecer. A Bíblia diz que a igreja é a luz do mundo. Aonde a luz da igreja brilha, as trevas não podem predominar. A Bíblia diz que a igreja é o sal da terra. Uma das funções do sal é impedir a decomposição precoce de alguma coisa. Meu irmão, sabe por que o mundo não apodreceu? Por causa da presença da igreja. Se a igreja fosse tirada dessa terra hoje, o mundo apodreceria por completo. Isso só não aconteceu porque a igreja está de pé. E eu vou te dizer mais: quem veio depois dele na mesma filosofia, Brecht, Stalin, todos eles morreram, mas a igreja permanece viva até os dias de hoje, porque é uma promessa de Deus destinada à igreja de vitória contra os seus inimigos. Uma terceira promessa feita por Jesus à igreja. Jesus prometeu à igreja um livramento da grande tribulação. Ele disse no verso número 10: como guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que atingiu sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Em rápidas palavras, eu quero destacar 3 coisas sobre a grande tribulação. A primeira delas, a sua natureza. Não confunda a grande tribulação com uma tribulação comum. Todo crente enfrenta tribulação. A tribulação faz parte da vida cristã, mas a grande tribulação é um período específico. Mateus 24, a Bíblia diz no verso número 21: porque naquele dia haverá tão grande tribulação, como antes desses dias nunca houve, depois desses dias jamais haverá. O segundo fato que eu quero destacar acerca da grande tribulação é o seu propósito. O juízo de Deus virá sobre todos os que habitam sobre a terra, que foram inimigos de Deus e da sua palavra. Apocalipse capítulo de número 6, versos 12, 13, 14, 15 e 16. João disse: quando o 6º selo foi aberto, o céu saiu diante de mim como se enrola um livro. Houve um tremor na terra. A lua se tornou em sangue, o sol se tornou em trevas,
As estrelas do firmamento foram abaladas como alguém que balança uma figueira e os seus frutos caem. E diante disso, patronos, pessoas importantes, ricos e pobres, livres e escravos, fugiram para as cavernas e eles clamavam aos montes, dizendo: montes, caiam sobre nós, porque não podemos suportar a ira do Cordeiro, nem contemplar a face daquele que está sentado no trono. A ira de Deus é descrita na Bíblia como um cálice. Quanto mais os inimigos de Deus pegam, mais esse cálice se enche, e vai chegar um tempo que alguém terá de beber esse cálice. Não pense você que Deus está de olhos fechados para aquilo que está acontecendo, porque às vezes a sensação que nós temos é que o diabo venceu a guerra, às vezes a sensação que nós temos é que o mal prevaleceu. Quando nós olhamos a corrupção galopante que cresce na nossa sociedade de forma tão frenética, a gente pensa que o bem perdeu e o mal venceu. Mas não se engane, os homens estão cumprindo apenas uma agenda de Deus. Os homens têm a caneta na mão e pensam que mandam em tudo, mas se esqueceram que Deus está no trono, e no céu o Senhor ri deles e dos seus intentos. Um dia Jesus estava diante de Pilatos. Pilatos lhe fez um questionamento, Jesus lhe desprezou e não quis dar resposta. Pilatos disse: você sabe quem sou eu? Eu tenho nas minhas mãos poder para te libertar ou te condenar. E Jesus respondeu para ele: nenhum poder terias sobre mim se não te fosse primeiro concedido pelo meu Pai. Os homens estão apenas cumprindo uma agenda de Deus, mas Deus está no trono. O Senhor está vendo pessoas que tentam inverter os valores, e eles pensam que estão fazendo o que é certo, pensam que mandam e desmandam. Deus está vendo mulheres comemorando o direito de matar bebês no ventre. Mas eu quero dizer nesse altar com muita autoridade: quando o tempo do juízo de Deus chegar, os inimigos de Deus terão de beber o cálice da ira do Cordeiro. E sabe onde é que você vai estar nessa hora? Como guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Há uma quarta promessa, e eu termino aqui porque nós vamos orar. Jesus prometeu àquela igreja que ele retornaria sem demora. Ele disse no verso de número 11: eis que eu venho sem demora. A vinda de Jesus é o fato mais importante da vida. Não é à toa que o retorno de Cristo é mencionado 8 vezes mais que o seu próprio nascimento. Um dia soará a notícia que a igreja pregou e o mundo não quis dar ouvidos. E eu sei que, embora muita gente não cante mais sobre isso, o Novo Testamento menciona isso pelo menos 300 vezes. Eu sei que tem muita gente que não quer pregar mais sobre isso, mas Paulo citou o retorno de Jesus pelo menos 50 vezes em suas cartas. O problema é que tem muita gente, irmão, que está com a vida tão tranquila, que perdeu o céu de vista. Mas eu quero te dizer que se não é para ir para o céu, não vale a pena nós estarmos nessa quarta-feira hoje. Se não é pelo céu, não vale a pena eu estar com esse microfone na mão falando para vocês. Se não for para ir para o céu, pare de tocar, pare de cantar, pare de pregar, pare de congregar. Eu só estou aqui até o dia de hoje porque eu aguardo a maior promessa que um dia Deus fez a alguém. Eu era aqui achando e andaracai. Eu só estou até aqui, não é porque eu quero as glórias desse mundo ou os status que o ministério pode proporcionar. Eu só estou hoje aqui porque naquele grande dia que os portais eternos se abrirem, eu olharei para o trono e verei nele o Cordeiro de braços abertos dizendo: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que eu tenho preparado para você, a sua
capítulo de número 24, que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. No verso 36, nem mesmo os anjos no céu, unicamente o Pai que está nos céus. Mas de uma coisa eu sei: Jesus voltará de forma repentina. Esperança no céu, feche os seus olhos por alguns segundos e adore a Ele aqui agora. Se você já pensou em sair da igreja por causa dos homens, eu te desafio a permanecer nela por causa do céu. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar o Cordeiro de Deus aqui agora. Se você um dia já pensou em desistir do ministério para o qual Deus te chamou, por causa dos sofrimentos que você tem de enfrentar aqui, eu te desafio a permanecer de pé por causa da recompensa que está aguardando você no céu. Coríntios capítulo 15, versículo de número 52, Paulo disse: será em um momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta tocará. Bendito seja o nome do Senhor. O maior tesouro da igreja não é o seu dinheiro, o maior tesouro da igreja não é o seu patrimônio, o maior tesouro da igreja não é nem mesmo a sua liberdade. Podem se levantar contra a igreja, podem taxar a igreja, podem tirar o que a igreja tem, podem tirar até mesmo a nossa liberdade. A única coisa que não podem roubar de nós é que quando a trombeta tocar, nem o diabo nos segura nessa terra. Oh meu Deus, fica de pé adorando ao Senhor, adorando ao Senhor. Levante as duas mãos o mais alto que você puder. Abre a tua boca e comece a adorar o Cordeiro de Deus, porque está descendo uma unção de Deus sobre nós aqui agora. Sai do seu lugar e vem aqui na frente agora. Nós vamos orar para vocês. Minhas lamparinas estão acesas. Batizado com o Espírito Santo e que nunca falou em línguas, levanta a sua mão, deixa eu te ver. Quem nunca falou em línguas, permaneça com a mão levantada. Você que já é batizado com o Espírito Santo, escolha alguém que está com a mão levantada e a irmã procura o irmão procura o irmão e fique frente a frente com essa pessoa aí agora. Escolha alguém que fique frente a frente. Não comece a orar ainda, daqui a pouco nós vamos orar, mas escolha alguém, forme uma dupla. Isso, tem alguém precisando que você chegue perto aí para orar. Isso, escolha alguém, fique frente a frente com essa pessoa, nós vamos orar. Feche os seus olhos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você vai abrir a sua boca agora e você vai orar como você nunca orou na sua vida. Você vai adorar a Deus como você nunca adorou na sua vida. Você vai abrir a sua boca agora e vai buscar a presença de Deus. E não se espante
Se a sua língua começar a embolar, se o idioma que você não conhece começar a surgir na sua mente, isso não vem da carne, é o Espírito de Deus querendo te batizar. Abre a tua boca agora e deixa Deus te tomar, deixa Deus te encher, porque Deus vai te derramar agora uma graça sobrenatural sobre a sua vida. E eu desafio você nessa noite a buscar a presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo agora. Deixa Deus te tomar. Abre a tua boca agora e comece a orar aí onde você está. Se você já é batizado com o Espírito Santo, impõe as mãos sobre essa pessoa e comece a orar por ela aí agora. Deixa Deus agora te ouvir. Só estou esperando. Aleluia! O barulho dos teus passos em direção. Vamos, igreja, abre a tua boca agora e comece a clamar. De boca fechada, nem por um mês você fala. Abre a tua boca e clama. Ao Senhor, é só bater que eu vou abrir ao Senhor. Abre a tua boca e clama. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Vamos dançar.
sinto uma glória de Deus muito forte. Eu sinto que tem gente que ali estranha, vem aqui. Eu lembro do saudoso pastor Rangel dizendo assim: falar em língua, quem fala é o crente, quem enche é o Espírito, mas quem fala é o crente. Está na hora de você abrir a boca e colocar para fora isso que está dentro de você agora. Você tem coragem agora de abrir a boca agora e clamar? Clame agora, clame. Você que deseja ardentemente por esse batismo com o Espírito Santo, clame agora. Clame agora como você nunca clamou. Oh glória, clame agora, porque eu sinto que Jesus está enchendo pessoas aqui. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto que Jesus está enchendo pessoas agora. Eu sinto que Jesus está enchendo agora. Ai, bacana, cena, vai agora.
ainda depois do culto. Eu preciso perguntar: tem alguém que nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para Jesus? Você esteve afastado, hoje Jesus te chama de volta. Se tiver alguém, dê um sinal com a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para Jesus? Jesus está te chamando. Aleluia. Tem alguém que deseja tomar essa decisão? Se tiver, dê um sinal. Se não tiver, nós vamos orar agradecendo a Deus. Escute bem o que eu vou dizer, irmãos. Eu não sei como está a parte da janta ali, mas eu quero pedir aos irmãos, jantando, acabou a janta, nós já vamos arrumar as coisas aqui, vamos ver o que vamos fazer aí, mas eu quero pedir, por favor, o máximo de silêncio possível, ou seja, falem baixo, o máximo que vocês conseguirem. Nós não queremos problema com os nossos vizinhos. Amém? Deus falou conosco sobre os inimigos da igreja. Então não dê brecha para eles. Não dê força para eles. Vigie. Tá bom? Então, deu 10 horas aí, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Mas vigie, não fique passando, gritando, falando algo, para não incomodar, para que nós possamos também um dia ver, assim como o pastor Alisson falou, os nossos vizinhos entrando dentro da igreja para se entregar a Jesus. Vocês creem nisso? Diga amém. Irmãos, eu senti muito forte isso aqui hoje. Jesus quer batizar muitos jovens aqui com o Espírito Santo. Então abra seu coração. Amanhã nós vamos encerrar a noite aí. E eu creio, irmãos, que o fogo do Espírito foi soprado aqui nessa noite. E ele vai continuar queimando no seu coração. E eu creio que nós vamos viver algo sobrenatural nesse lugar. Quem crê comigo, diga aleluia. Feche seus olhos, vamos agradecer. Muito obrigado, pastor Alisson. Deus abençoe o lugar. Músicos, grupo de louvor, obrigado por nos ajudar aí. Um dia, hoje foi hora extra, né? Deus abençoe vocês aí. Em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de te adorar, de te glorificar, de bendizer teu nome. Pai, continua nos abençoando, continua fazendo, Senhor, continua realizando. Nós vamos terminar uma liturgia, mas o culto continua. Nós continuamos te adorando e te bendizendo. Estenda as tuas mãos, Senhor, sobre cada jovem. Tu pode batizar jovens, Senhor, enquanto eles estiverem dormindo. O Senhor pode encher eles do Espírito. Enquanto eles estiverem aqui, o Senhor pode encher eles do Espírito. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Ouve essa oração desse humilde servo. Enche, Senhor, do teu Espírito Santo esse lugar. A cada um de nós,
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estenda as mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a mais íntima comunhão com o Espírito Santo esteja com todos